Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta terça-feira. Você está no Boa Noite Gigante e um dia muito agitado dentro da nossa colina histórica. Acredito que destes últimos dias, com toda certeza, inclusive, este foi um dos mais movimentados, se tratando de contratações, se tratando de novidades, se tratando aí de projeto para 2023. Temos muitas notícias para vocês neste Boa Noite Gigante. Iremos falar, só para, claro, esclarecer, Digão, zagueiro do Fluminense, está na mira, Ademir, ponta direita do Atlético Mineiro, Kelvin, lateral direito do Atlético Paranaense, Igor Silva, lateral direito do Lorient da França. Vamos falar também sobre o Wellington Rato, vamos falar também sobre Guga, vamos falar sobre reforma do CT Moacir Barbosa. Como eu trouxe e volto a repetir, o que não falta neste Boa Noite Gigante é informação. Que terça foi essa, meus amigos? Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do nosso canal. Precisamos muito da sua ajuda, muito do seu apoio, muito da sua inscrição. Você não paga, você não tem nenhum trabalho e ajuda mais do que imagina ao nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 76 mil inscritos e contamos aí com o seu apoio. Então se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, e principalmente ative o seu sininho de notificação e deixe aqui nos comentários, pois como estou fazendo, ainda respondendo alguns comentários no vídeo da parte da manhã, também irei responder os comentários de vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre uma informação que surgiu agora há pouco lá do Lance Net. Uma informação aí que de fato veio através do Felipe Rocha e pegou o torcedor vascaíno de surpresa. O interesse do Gigante da Colina em dois atletas, Ademir do Atlético Mineiro e Digão. O Digão hoje veste a camisa do Buriram United, ou aliás, vestiu a camisa, pois o contrato por lá se encerrou e ele está atualmente livre no mercado. Primeiramente até falando sobre o Digão, né? O Rodrigo Júnior Paula Silva, um atleta que é zagueiro, tem 34 anos, 1,86 m, e como a gente acabou de trazer, está livre no mercado após realizar essa última temporada no futebol tailandês. Foram 11 partidas e nenhum gol marcado nessa temporada de 2021-2022. Está livre no mercado. Aqui no Brasil tem passagens por Fluminense, Cruzeiro, tem passagem também lá no futebol árabe pelo Al Hilal, Al Sharjah. Então é um jogador muito interessante, um jogador que teve de fato um grande destaque vestindo a camisa do tricolor das Laranjeiras nestes últimos anos e não à toa foi vendido para o futebol tailandês e está aí na lista de reforços de nomes que interessam ao Vasco para a próxima temporada. Lucas, então quer dizer que o Digão vai fechar? Não, passa por aquele novo treinador, né, que a gente vem falando para você, essa lista do novo treinador. O Digão é um nome que está naquela lista e dependendo do desejo do novo técnico do Vasco da Gama de ter ou não o Digão, as negociações irão avançar. Outro nome que também interessa é o Ademir. Ademir hoje, atleta do Atlético Mineiro, nesta última temporada fez 61 partidas, marcou 8 gols e deu uma assistência. Ele é canhoto, atua pelo lado direito do campo, tem 1,72 m, 58 kg e 27 anos. Porém, segundo informações do próprio Felipe Rocha, e através do Lance Net, trouxe a notícia e esclareceu que é muito difícil uma contratação no caso do Ademir, pelo simples fato de hoje o Atlético Mineiro ter o Eduardo Cudê como seu novo treinador e o Cudê querer ter a vontade de realizar essa pré-temporada com o Ademir para saber, né, realmente como é o jogador, para conhecer mais a fundo o atleta, já que o próprio sistema ofensivo do Galo é um sistema ofensivo de muitas peças, então o Cudê quer ter esse primeiro momento de trabalho com o Ademir e por isso é realmente algo improvável no caso que as negociações com o Ademir avancem nesses próximos dias. Vamos, é claro, esperar, vamos aguardar, a gente sabe muito bem como funciona o futebol, de repente se vai colocar uma grana na mesa, for mais a fundo até o seu empresário, ao próprio Atlético Mineiro, pela boa relação que o Vasco tem com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do clube de Minas Gerais, as coisas podem avançar, mas por enquanto, com a chegada, do Eduardo Cudê,
as chances realmente de uma contratação são bastante improváveis. Dentro de Digão e Ademir, qual o nome que você acha bom para o Vasco da Gama? Deixe aí nos comentários. Na minha opinião, é claro, já emitindo a vocês, o Digão não seria um bom nome, 34 anos, um jogador que vem do futebol lá da Tailândia, né? Então realmente não é um jogador que vem jogando numa liga de alto nível e é muito difícil você sair do futebol tailandês e ter um sucesso no futebol brasileiro já com 34 anos. Essa é a minha opinião. Mas vamos aguardar. Sobre o Ademir, na minha opinião, seria um excelente reforço, um ponta rápido, destro, que realmente foi muito bem, tanto no ano passado com a camisa do Atlético, quanto no ano retrasado com a camisa do América Mineiro. Poderia ser uma excelente contratação, mas dificulta. Porém, se for para opinar, seria o Digão, um jogador que não, na minha opinião, seria utilizado muito bem em 2023 pelo projeto que o Vasco busca desenvolver já na próxima temporada, e o Ademir seria uma baita contratação. Mas não para por aí, pois como eu trouxe para vocês, com toda a certeza destes últimos dias da terça, hoje foi um dos dias com relação a informações mais agitadas. E temos novidades tratando da lateral direita. Nestes últimos dias, muitos nomes de laterais surgiram aí, né? No caso, com relação à aproximação ao Vasco. Caso do Guga, caso do Igor Silva, caso do Kelvin. E a gente vai trazer novidades sobre a situação desses atletas. O Guga a gente já trouxe pela parte da manhã, né? Deixamos bem claro na Acorda Vascão que o Guga é um nome que interessa. O valor de mercado hoje do Guga é de 8 milhões de reais. O Atlético Mineiro tem 75% dos direitos econômicos do atleta. Direitos esses que, é claro, poderiam ser vendidos ao Vasco da Gama. O Atlético, quando comprou o Guga, pagou 8 milhões de reais e não quer perder essa grana. E o contrato do Guga com o Atlético se encerra no final do ano, e sendo que o Atlético renovou com o lateral direito, que é o Mariano, está indo ao mercado contratar mais um. Com isso, o Guga ficaria ali sem realmente um desejo de permanecer no Atlético Mineiro, sabendo que não seria a primeira nem a segunda opção, e o Atlético Mineiro, com medo de perder esse ativo, que pagou 8 milhões de reais pelo atleta e é um jogador jovem, teria o desejo de vendê-lo. Então, diante disso, o Guga é uma prioridade para o Vasco para 2023. As negociações, as conversas já acontecem e pode se desenrolar de uma maneira favorável. Mas mesmo diante disso, o Vasco não vai parar no Guga. O Vasco quer ir ao mercado e trazer outro jogador à posição, ou até mesmo, caso não aconteça com o Guga, venha ter outros jogadores ali realmente estando com as situações engatilhadas para contratar. E são dois nomes para a lateral direita que tem situações muito parecidas. Primeiramente, Igor Silva. Hoje, o jornalista Carlos Berbert trouxe novidades sobre a situação do atleta. O Igor Silva hoje veste a camisa do Lorient, clube da primeira divisão do futebol francês, e tem contrato com ele até a metade de 2026. Com a camisa do Lorient, ele soma até o momento 28 partidas. Para quem não conhece, o Igor Silva é um jogador aí de 26 anos, jogador que se destacou muito vestindo a camisa, no caso do NK Osijek da Croácia, acredito que é assim, né, que se pronuncia, uma pronúncia bem difícil. E, inclusive, tendo esse destaque, ele foi considerado e eleito o melhor lateral da Croácia da temporada 2021-2022. E por esse motivo exatamente, ele foi contratado pelo Lorient para disputar essa temporada no futebol francês. Porém, não vem jogando muita bola no Lorient. O que era esperado, né, por parte do clube francês não está sendo realizado dentro de campo. E até por esse motivo, o Lorient estaria disposto sim a negociar o Igor com algum outro clube. E esse outro clube é exatamente o Vasco da Gama. O Igor Silva já está 6 temporadas atuando no futebol europeu, acumula passagens aí por Asteras Tripolis e também Olympiacos do futebol grego, assim como o AEK Larnaca do Chipre e, no caso, o NK da Croácia, que acabamos de falar. Além do Vasco da Gama, Internacional também se interessa. É importante falar, Inter e Vasco estão se semelhando demais com relação a jogadores que estão sendo alvos no mercado. Caso do Igor Silva, caso do Natanael, lateral direito também do Coritiba, e de vários outros jogadores. Porém, mesmo diante desse interesse do Inter, a informação que temos é que, por enquanto, né, de fato, pelo momento, o Vasco da Gama está mais perto da contratação. O Inter se interessou, mas apenas iniciou conversas, e as conversas atualmente com o Vasco já estão em andamento. Porém, o Vasco espera o retorno do diretor executivo Paulo Brax para decidir se vai formalizar ou não uma proposta pelo lateral direito. Voltando e relembrando, um valor que hoje gira algo em torno de 8 milhões de reais. Outro jogador que também interessa ao Gigante da Colina, tivemos a confirmação nesta manhã de terça-feira, é o Kelvin,
lateral direito do Atlético Paranaense. E na boa, um grande jogador, o Kelvin. É um jogador diferente, foi um dos grandes destaques aí do Atlético Paranaense nesta temporada de 2022 e acredito que um dos grandes destaques do nosso futebol brasileiro. Foram 45 partidas, 2 gols e 5 assistências. Um jogador jovem, de apenas 21 anos, 1,77 m de altura, 73 quilos, é claro, destro. A informação que chegou através do GE é que, no caso, o lateral direito teve o seu nome aprovado pela 777 Partners. Lucas, o que significa ter um nome aprovado? É que a 777 deu o aval para que o Vasco pagasse, comprasse o Kelvin. Porém, o que acontece? O Brax agora precisa iniciar as negociações e saber quanto o Atlético Paranaense vai pedir pelo atleta. Hoje, segundo inclusive notícias do próprio GE, o Kelvin está no topo dessa lista de reforços para a lateral direita. Dentre Guga, dentre Natanael, dentre Igor Silva, o Kelvin está aí no topo desta lista. Porém, mesmo diante disso, segundo informações aí no caso do jornalista Vinícius Fulham, da Rádio Tetris, o Vasco foi até Coritiba sim, para sondar a situação do Natanael, no caso lateral direita, do Coritiba, mas recebeu uma negativa por parte da diretoria do Coxa Branca e o Vasco teria se assustado com os valores pedidos aí no caso do Atlético, pelo Atlético Paranaense, para uma suposta venda do Kelvin, que hoje volto a repetir, um dos melhores e mais valorizados laterais do futebol brasileiro. O Vasco tem o aval e agora é aguardar se o Vasco vai gastar grana para comprar o lateral do Clube Atlético Paranaense. Seria um excelente reforço de fato para a próxima temporada. Deixe a sua opinião. Dentre esses, Guga, Kelvin, Natanael e Igor Silva, qual seria o melhor nome para o ano que vem? E aqui, para prosseguir o vídeo, encerrar sobre esse assunto de contratações, o Wellington Rato, um dos nomes que estão na pauta do Vasco para 2023 e também na pauta de Fortaleza e de São Paulo, está realmente próximo de chegar ao seu destino na próxima temporada. O Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, confirmou e garantiu que até o momento o Vasco não fez nenhuma proposta pelo jogador e as expectativas é que a partir de hoje as coisas poderiam começar a andar com o Gigante da Colina. A gente vai entrar em contato aí nas próximas horas com o seu empresário Renan Coelho para saber a situação. Mas por enquanto quem está mais próximo é o Fortaleza. O próprio Adson Batista disse assim: só falaram com o empresário, no caso o Vasco da Gama, e ele deixou bem claro, a melhor proposta é a do Fortaleza, mas as negociações ainda não foram concretizadas. Então vamos esperar. O Wellington está próximo de fechar com o Fortaleza, mas até o momento nada oficial. E o Vasco também se interessa, mas ainda não formalizou nenhum tipo de proposta. Caso queira, terá que correr contra o tempo. E antes de falar sobre CT Moacir Barbosa, quero falar aqui sobre Andrei Santos, que hoje foi uma das informações que mais realmente tomaram conta aí dos noticiários de Vasco da Gama. O Andrei hoje teve o seu nome ligado ao Newcastle United da Inglaterra, ao Chelsea da Itália e a Genoa da Itália, e ao Chelsea da Inglaterra. Primeiramente sobre o Newcastle, segundo aí o The North Herne, acredito que é assim que se fala, eu não estou conseguindo ler aqui direito. O Newcastle está em negociações avançadas para contratar o craque brasileiro e tentará, inclusive, já nessas próximas semanas, fechar a contratação do jogador. E o que faz realmente pesar na balança, no caso do Andrei ir ao Newcastle, é a boa relação que o clube inglês tem com os empresários do jogador. E o próprio jornal, o The North Herne, acredito que é assim, deixou bem claro que o Andrei, há alguns meses atrás, estava assim no radar do Barcelona. O Barcelona, inclusive, chegou até mesmo a se reunir com Giuliano Bertolucci e com Kia Joorabchian, que no caso é o representante do Andrei na Espanha, no futebol europeu, e o Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Andrei aqui no Brasil, para discutir os termos aí da sua transferência. Porém, mesmo diante desse avanço, no caso devido à situação financeira hoje que o Barcelona vive, as aproximações foram dificultadas entre Barça e Andrei e o Newcastle aproveitou essa oportunidade para avançar com o jogador. O Vasco, inclusive, está, segundo informações desse mesmo jornal inglês, disposto a abaixar o valor da venda caso o Andrei permaneça no Vasco até junho, já não saia no início dessa temporada, e o Newcastle está aí realmente aceitando esta opção, de que o Andrei fique no Vasco até junho, já com uma venda garantida, confirmada, e o valor venha a ser abaixado. E realmente o fato do Bruno Guimarães, outro volante brasileiro que está no Newcastle, ter os mesmos empresários que o Andrei Santos, facilitam aí qualquer tipo de negociação.
Outro jornal, no caso Calcio Online, sobre Genoa, trouxe esta notícia de que o Genoa pode se tornar o próximo time do talento brasileiro Andrei Santos. Inclusive, segundo informações do Calcio Online, a operação poderia estar sendo facilitada pelo fato da Genoa hoje ser um clube representado pela 777 Partners ao lado do Vasco da Gama, que também faz parte do conglomerado da 777 Football Group. Vamos esperar também mais o jornal noticiando aí o interesse europeu em cima do Andrei Santos. E por último, Chelsea. Dessa vez o jornal Le Temps Sport, no caso o jornal francês, trouxe a informação que o André estaria perto de fechar com o Chelsea, ou seja, muitas informações chegaram aí nesta tarde de terça-feira sobre o André Santos. Fontes indicam que o André estaria indo direto para os Blues, uma transferência para ir no valor de 15 milhões de euros, trazendo para o nosso real em torno de 100 a 110 milhões de reais. O projeto do Chelsea foi considerado, segundo informações do Le Temps Sport, o mais condizente com as expectativas do jogador. Previsto para janeiro de 2023, o André poderia fechar por cerca desse valor de 15 milhões de euros. Então, 3 informações diferentes: Genoa no Calcio Online, Chelsea no Le Temps Sport e também o Newcastle no The Northern Issue. Vamos aguardar. O certo o André é alvo de vários clubes e dificilmente, querendo ou não querendo, fica para 2023. O interesse é forte, é uma grande promessa, não apenas do Vasco, mas como do futebol europeu. Você acha que ele deveria ficar ou sair? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, prometo ser breve aqui com vocês, falar sobre o CT Moacir Barbosa, pois como está aparecendo aí nas imagens para vocês, podemos ver o CT em reforma. O projeto vai avançar por etapas e esta fase inicial reserva aí o foco para a parte estrutural e intervenção nos campos. Hoje temos aí a confirmação que no dia 8 de dezembro, muito provavelmente já estarão se representando os atletas no CT Moacir Barbosa. Então hoje a grande expectativa, né, realmente é buscar entregar, os gramados nas condições ideais para iniciar os trabalhos de pré-temporada já no dia 8. E outro foco também identificado em parceria com o Departamento de Futebol e com o DESP foi a academia do CT. Através do mapeamento de necessidades que o CT tinha com relação à academia, o espaço está sendo ampliado para que as áreas de treinamento venham a ser diversificadas e que também, é claro, possa receber outros aparelhos de academia, de fisiologia e venha a ter uma grande estrutura já em 2023. Essa ampliação, inclusive, só está sendo possível graças à realocação de outras salas, ou seja, algumas salas que estão ali ao lado da academia hoje no CT estarão sendo alocadas em outro lugar aí do centro de treinamento para que o espaço da academia venha a ser muito maior já no ano de 2023. O projeto foi completamente redesenhado para a melhoria e a maior eficiência no uso dos espaços. O estacionamento também estará passando por essa reforma, vem recebendo essa atenção e reformulação nesta fase inicial da reformulação do CT Moacir Barbosa. Ótimas notícias, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, né? Uma terça bastante agitada, uma terça com muitas informações. A gente trouxe tudo com toda certeza para vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Agora eu conto com você, conto com o seu apoio, conto com o seu like, conto com a sua inscrição, conto com o seu comentário neste vídeo, nesta terça bastante agitada, com muitas novidades do nosso Gigante da Coreia. Então é claro, como eu sempre falo, se inscrevam, deixe seu like, larga o dedo no joinha e amanhã estaremos aqui sem falta nenhuma às 7 horas da manhã para falar de muito Vasco da Gama para você, torcedor vascaíno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo, volto a repetir, saudações vascaína.